Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod PIBID. O episódio de hoje tem como tema Tecnologia na Educação, os desafios e as oportunidades para os professores. Hoje nós vamos falar sobre um tema super necessário também, que é a tecnologia na educação. Será que nós realmente estamos preparados para integrar a tecnologia de forma eficiente no ensino? E quais são os desafios que os professores enfrentam? Como que a gente pode utilizar essas tecnologias digitais da informação e comunicação de uma maneira mais estratégica? Estamos em um formato diferente das meninas do outro episódio, pois o nosso tema engloba muito essa questão da tecnologia. Então, nós escolhemos utilizar a plataforma Meet para fazer esse episódio acontecer no dia de hoje. Oi, gente. Para ajudar nessa discussão, nós convidamos duas pessoas. Nossa primeira convidada é Daniele Carvalho. Ela é discente do curso de Educação Física pela Universidade Federal do Piauí e é pibidiana. Seja bem-vinda, Daniele. Bom dia, gente. Obrigada, meninas, pelo convite, né? É um prazer estar aqui para falar um pouco de um tema tão relevante, né? E também convidamos o Samuel Lima, que é graduando do curso de Educação Física pela Universidade Federal do Piauí, e ele também utiliza a tecnologia na sala de aula e vai compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Então, seja bem-vindo. Oi, pessoal. Agradeço o convite, né, de poder estar participando, contribuindo e aprendendo com esse podcast, né? Vamos dar início a esse debate. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre como a tecnologia ela é utilizada no nosso dia a dia. Praticamente em todos os momentos e todas as ferramentas que a gente está utilizando, vem a parte da tecnologia. E no meio acadêmico não é diferente. Vamos retratar um pouquinho quando foi que ocasionou esse aumento gigantesco da tecnologia nas salas de aula. Antes da pandemia, a tecnologia já era utilizada para vários fins, como ensino à distância, o data show em formatos de slides e até mesmo lousas digitais. Só que durante a pandemia, quando chegou a pandemia, teve um repentino ensino à distância, quando obrigou as pessoas a passarem da aula presencial à aula online. Só que com essas aulas online, a gente enfrentou diversos desafios, tanto por parte dos discentes quanto dos docentes. E a gente vai retratar um pouquinho aqui sobre esses desafios ocasionados por esse ensino à distância e até nos dias atuais, por parte dos docentes. Sim, verdade, Amy. Durante a pandemia, né, a gente percebeu que a tecnologia ela se tornou essencial para manter o ensino funcionando, né? Já que não podia ter aquele contato. Mas também trouxe muitos desafios para os professores, né? Então, as aulas online, elas passaram a ser a principal forma de ensino. E assim, exigindo que muitos dos professores ele aprendesse a usar as plataformas digitais e se adaptasse a essas novas ferramentas em pouco tempo, né? E para quem não tinha esse contato com a tecnologia, esse processo foi ainda mais difícil. E, além disso, a interação com os alunos ficou mais, como posso dizer, limitada, né? Tornando a comunicação e a avaliação do aprendizado mais desafiador. E essas experiências também, ela mostrou como a tecnologia pode ser um aliado na educação, mas também destacou a importância da formação dos professores para lidar com essas mudanças, né? Foi bem destacado pela Daniele e pela Emily, né, que foi mencionado que hoje vivemos em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente na educação, né? E como a Emily mencionou anteriormente, com essa pandemia, os professores e alunos eles tiveram que se reinventar, né? E o nosso debate ele vai girar acerca de um tema, né, de um texto que dois pesquisadores, né, Kuller e Misa, eles desenvolveram um modelo que se chama ATPAC, né? Esse modelo, ele junta tanto o conhecimento do conteúdo, quanto o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico. Juntando os três, formam esse modelo, né, de ensino e aprendizagem para os alunos. É importante mencionar que, além desse conhecimento pedagógico do conteúdo, que envolve ensinar,
um tema específico, né? O conhecimento pedagógico da tecnologia que faz refletir sobre como as diferentes ferramentas tecnológicas influenciam o processo de ensino e aprendizagem, né? Nosso debate ele vai girar acerca disso, como essas ferramentas podem influenciar positivamente ou até mesmo negativamente esse processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Então, só para reforçar o que foi dito pela Daniele, pelo Samuel e pela Emily, a gente está falando desse tema de tecnologia e a gente sabe o quanto que a tecnologia vem transformando a educação. E gostando ou não de utilizar essas ferramentas, a gente tem que incluir elas na nossa realidade. E se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, principalmente durante o período da pandemia, é que a tecnologia ela é uma aliada incrível e um baita desafio, tanto para os alunos quanto para os professores. A tecnologia ela foi utilizada durante a pandemia, como, por exemplo, as plataformas, o Zoom, o Google Meet, foram utilizados como um ambiente de sala de aula. As provas viraram um formulário, né, no Google Forms, os grupos de WhatsApp foram bastante utilizados, né, pelos professores para se comunicar com esses alunos. Os professores tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a gravar vídeos, a editar materiais de maneira digital. Eles tiveram que se reinventar para conseguir prender mais a atenção dos alunos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tinha aquele receio dos alunos em ligar a câmera, de não estar num cenário tão bonito para que todos pudessem ver, ou não tinha uma internet de qualidade, ou não tinha um computador de qualidade para que pudesse assistir aquela aula. E aí fica a pergunta, né? A tecnologia, ela realmente melhora o ensino ou ela só veio para deixar as aulas mais modernas, sem um impacto real no aprendizado? Ao mesmo tempo que essa tecnologia ela trouxe um monte de ferramentas incríveis, tornou o ensino mais dinâmico, com plataformas mais interativas, com inteligência artificial, com jogos educativos, com uma realidade mais aumentada, ela também trouxe muitos desafios. E nem todo professor teve uma formação adequada para poder lidar com isso. Nem todo aluno, como eu já tinha citado, teve acesso a um computador, a uma internet de qualidade. E no final das contas, o problema é realmente a tecnologia ou o problema é como a gente usa essa tecnologia? E é sobre isso que a gente vai conversar no podcast de hoje, né? Falar desses desafios, falar dessas oportunidades, falar dessas melhores formas que a gente pode integrar a tecnologia no nosso dia a dia, no ambiente escolar, sem perder a real essência do professor durante esse processo, né? Sem perder essa mediação do professor e aluno, essa troca de ideias que tem entre eles. Porque a tecnologia ela é uma ferramenta muito importante, mas a gente sabe que nenhuma ferramenta substitui a troca humana, a troca entre professor e aluno, uma boa mediação de um bom educador. Sim, como mencionado pela Eduarda, né, também é importante destacar que houve comigo, durante essa pandemia, eu estava no meu ensino médio, e aconteceu de algumas vezes a aula ser cancelada, por o professor não estar conseguindo utilizar essas ferramentas, né, ele não está conseguindo disponibilizar talvez um link do Meet, e esse novo cenário do contexto de pandemia, ele trouxe essa dificuldade para os professores e alunos, mas principalmente para aqueles professores que eles têm uma metodologia mais tradicional, né? Com provas ali escritas, livros, e quando houve isso, esses professores tiveram uma dificuldade muito grande, muitas aulas, às vezes, eram canceladas, né? E como mencionado pela Maria Eduarda, né, muito bem colocado, as dificuldades também do aluno, né? Porque como era um novo ambiente para o aluno, né? O aluno, ele estava com o celular na mão, às vezes chegava uma notificação de WhatsApp, de um jogo, né? E tudo isso é um contexto que o aluno, ele também tem que saber se portar, né? Para que ele consiga absorver esse conteúdo, né? Não é só uma responsabilidade do professor. E eu queria ver se aconteceu com vocês, de alguma vez chegar nesse momento de aula e ser interrompida por o professor não conseguir estar utilizando esses meios tecnológicos. Vou deixar aí para vocês continuar esse relato.
Sim, Samuel, comigo aconteceu demais, e eu acho que a gente pode ressaltar também em relação aos docentes, não só aos discentes. Os professores, eles têm que se adaptar à cultura, à estrutura da escola onde ele está trabalhando. As principais escolas que tiveram dificuldade com o ensino à distância e as aulas online são as escolas públicas, em especial dos interiores, porque tem muitos alunos que eles não têm acesso a esses meios tecnológicos, não possuem celular, não possuem internet, e aí ficou muito difícil para implementar esse tipo de aula à distância. E assim, eu tenho que contemplar um aluno, assim como os demais, eu não posso estar excluindo. Então, tanto os professores quanto as instituições tiveram que buscar várias alternativas para conseguir ter esse ensino à distância. Mas tem escolas também que não conseguiram exatamente pela classe social dos alunos, pelas ferramentas, assim como professores que eles não conseguiam trabalhar com essas ferramentas. Muitos deles pediam ajuda aos alunos que tinham mais acesso aos meios tecnológicos porque os docentes não estavam sabendo. Então, foi uma etapa bem complicada. E como a Eduarda falou, as aulas elas ficavam muito monótonas, porque só os professores falavam, os alunos, às vezes, nem na frente dos computadores estavam, e eles confiavam tanto na inteligência, na IA, que eles só iam no chat, por exemplo, no Google, e eles não prestavam atenção nas aulas, não tinham essa troca, exatamente confiando nessas ferramentas, o que diminuiu os rendimentos das escolas. Sim, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, no período da pandemia. No período da pandemia eu estava no ensino médio, estava no 2º ano, se eu não me engano, e eu vivenciei essas dificuldades, entendeu? Tanto dos professores por não ter não conseguir mexer nessas ferramentas, né, como dos alunos de baixas condições, né, que não tinha acesso a um computador, a um celular, para poder assistir às aulas, para poder fazer avaliações. Também a gente viu um resultado negativo em relação ao Enem, né? Já, principalmente das escolas públicas, que não tem uma estrutura adequada, não tinha estrutura adequada no tempo da pandemia, né? Para a questão de cursinho, para a questão das aulas, enfim. E esse foi o resultado, né? Acho que pode citar também a questão dos professores estarem ali se reinventando, tentando utilizar essas ferramentas e muitas vezes não obter uma resposta dos alunos, né? Porque eles estavam ali, seja independente da dificuldade de expor um slide, de montar um Google Forms para os alunos responderem e não ter essa devolutiva, não ter essa resposta, fazer uma pergunta durante a aula, o aluno não respondia, seja por parte do aluno de vergonha de responder, de se expor, né, de ligar a câmera, ou então realmente ter essa timidez porque não está ali num ambiente presencial. E o professor ficava sem essa devolutiva, ficava muitas vezes falando na chamada sozinho. Então a gente sabe que foi uma dificuldade muito grande também, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes. Sim, eu lembro. A Emily mencionou que alguns alunos eles não tinham acesso a essas ferramentas, né, internet, muitos alunos sem celular. E eu lembro que a instituição que eu concluí o meu ensino médio, durante esse contexto de pandemia, eles disponibilizaram computadores, né, para alguns alunos que tinham baixa renda, não estavam conseguindo ter acesso às aulas. Porém, mesmo a escola ofertando esses computadores, os alunos eles não conseguiam utilizar, porque não sabiam como utilizar essa ferramenta, eles não tinham internet, e com isso gerava muitos problemas em cima disso, né? Bom, vamos lá. Então, dando continuidade ao nosso podcast, nós vamos para uma dinâmica, né, para quebrar um pouquinho o gelo das discussões. Nós vamos para a dinâmica que se chama mito ou verdade. Eu vou ler algumas afirmações e vocês vão me dizer se vocês consideram ela como mito ou como verdade, certo? Vocês estão preparados? Eu vou ler aqui a primeira. Usar a tecnologia na educação significa apenas substituir o quadro por um projetor? O que vocês acham? Não. No meu ponto de vista, né, a tecnologia ela não serve apenas para trocar o quadro por um projetor, mas sim para ajudar, né, o professor a inovar
a sua forma de ensino. E ela oferece ferramentas que facilitam a comunicação, o planejamento das aulas, a criação de atividades que estimulam a participação dos alunos. E, assim, tornar o processo de ensino mais eficiente e interativo. Sim, eu concordo com a colocação da Daniele. Justamente, não é a questão de o professor chegar com uma ferramenta tecnológica e já lançar para os alunos, né? E deixar a ferramenta ali de qualquer jeito, né? O professor, né? É fundamental que o professor ele compreenda quais as tecnologias melhor se adequam ao conteúdo que o professor está inserindo ali, né? Está dando a aula. Ele tem que ver se a tecnologia ela vai se adequar ao conteúdo que ele está apresentando ali para os alunos, né, permitindo uma experiência mais significativa, né, no ensino e aprendizagem desses discentes. Vocês concordam também ou discordam desse ponto de vista? Concordo, Samuel. Então, a tecnologia ela não vai se restringir somente ao uso do projetor. A tecnologia ela abrange várias ferramentas e ferramentas que elas são cruciais para um bom desenvolvimento das aulas. Pensar dessa forma pode ser considerado até uma burrice, né? Porque eu acredito que o que foi retratado é exatamente a minha forma de pensar. Porque a tecnologia não é apenas você trocar o quadro por um projetor e você achar que está tudo certo. A tecnologia ela tem que ser usada de uma maneira pensada, uma maneira estratégica, e não apenas como um remendo, algo que a gente está só substituindo. O papel do professor ele é de extrema importância no processo de ensino. E a gente precisa criar um ambiente de aprendizado onde a tecnologia ela complemente esse processo de ensino e não apenas substitua a interação entre o professor e o aluno, até porque o diálogo que acontece, né, ali na sala de aula, o contato humano, é essencial para o processo de ensino-aprendizagem. Para dar continuação a essa fala da Eduarda, vamos para a nossa segunda afirmação, que é: todo professor ele precisa dominar todas as ferramentas tecnológicas? Bom, eu acho que essa é outra afirmação que pega muita gente, né? Porque a gente achar que o professor ele tem que dominar todas as ferramentas é algo mais no meio fictício, né? Porque é meio que impossível a pessoa dominar todas elas, porque a cada dia está se reinventando, está atualizando, então não dá para dominar tudo. Ainda mais opções que aparecem todos os dias. Mas eu acho que o importante é que o professor ele esteja disposto a aprender, né, a explorar essas ferramentas da melhor forma possível, né, de uma forma em que faça sentido para o contexto em que ele está ministrando a sua aula. E a ideia não é ele saber de tudo, ele dominar tudo, mas é ele saber escolher o que vai ser útil para a sua prática. E como que isso se encaixa no seu cotidiano, no aprendizado dos seus alunos e oferecer o melhor para eles. Sim, dando continuidade à fala da Eduarda, né? Eu penso da mesma forma, né? Porque os professores eles têm que dominar as ferramentas que eles sintam confortáveis, né? As ferramentas de tecnologia, porque vai permitir planejar aulas mais dinâmicas e adaptar os conteúdos às necessidades dos alunos, né? E acompanhar melhor o desenvolvimento de cada um. E assim, tornando o ensino mais eficiente, podemos dizer, e inclusivo. Concordo, porque também na minha concepção, não adianta o professor ele ter o domínio de várias tecnologias e ali só lançar nos alunos, né? E não ser tão proveitoso o aprendizagem dos alunos, mas sim, eu concordo com o professor dominar ali umas 3 tecnologias e programar uma aula bem resolvida, né? Uma aula que proporcione uma experiência melhor para os alunos, uma participação melhor dos alunos, só ele dominando poucas ferramentas, mas trazendo de uma forma com que o aluno ele se sinta mais próximo ali do âmbito educacional, né? Eu acredito que ele vai ter uma aprendizagem maior do que um professor que tem o conhecimento de várias tecnologias e não consegue aplicar.
Então, é fundamental a preparação, né? Mesmo que o professor não tenha domínio de muitas tecnologias, mas a pouca que ele tem, ele se prepare, né? Para elaborar uma aula que os alunos consigam participar e interagir. Agora nós vamos para a terceira afirmação. A tecnologia sozinha, ela melhora a qualidade de ensino? O que vocês pensam sobre isso? A tecnologia, ela é uma ferramenta para auxiliar no ensino, mas ela sozinha, ela não vai ter uma eficiência se ela não estiver em conjunto com o conteúdo e com a pedagogia. Que a gente vai trazer 3 vertentezinhas que elas são essenciais e cruciais para o uso da tecnologia, que é o conhecimento do conteúdo, que é exatamente o conteúdo que eu vou repassar aos meus alunos, então eu tenho que ter propriedade nos temas, propriedade no que eu vou estar falando. Tem o conhecimento pedagógico, que é o ter propriedade, que vai desde o planejar, ao aplicar e avaliar o meu método que eu estou repassando o meu conteúdo. E aí depois a gente vem com a parte da tecnologia, que ele vai agregar tanto ao conhecimento do conteúdo, quanto ao conhecimento pedagógico. Que aí a tecnologia, ela será utilizada em vertente do conteúdo e da pedagogia em conjuntos. Então, a tecnologia sozinha, ela não é eficiente. A tecnologia é só um meio para aprimorar e repassar o conteúdo de uma forma mais clara. Isso, porque a tecnologia, né, como a Amy falou, sozinha, ela não garante, né, um ensino de qualidade. E sim é o professor que vai usar essas ferramentas de maneira planejada, criativa e adequada para estimular o aprendizado e atender às necessidades de cada aluno. Sim, concordo com a Amy e com a Daniele, bem colocado os pontos de vista dela, né, acerca desse tema, e realmente eu concordo com isso, que a ferramenta, ela não vai atuar ali por si só, não vai garantir uma boa aprendizagem dos alunos, é necessário que o professor, né, ele adapte o conteúdo, crie a estratégia didática, né, para repassar esse conteúdo. Porque, como a Emily falou do conhecimento do conteúdo, por mais que o professor ele tenha esse conhecimento do conteúdo, se ele não tiver o conhecimento pedagógico, que é como ensinar esse conteúdo, vai ser improdutivo ali para os alunos. E para concluir essa ideia, a tecnologia por si só ela não faz milagre, né? A gente pode ter um monte de recursos incríveis, mas se a gente não tiver um professor capacitado para mediar, para contextualizar e se conectar com aquilo, com a realidade dos alunos, vai ficar um ambiente vazio. E é como você ter, sei lá, um carro super potente e você não saber dirigir. Não vai, né, fazer milagre. E a tecnologia, ela tem que ter um apoio, é uma ferramenta a mais no arsenal do professor. Mas o aprendizado de verdade, ele vai acontecer na interação, na mediação, no engajamento dos alunos, que só o professor, ele consegue proporcionar. Então, não dá para achar que só a tecnologia, ela já é um sinônimo de qualidade na educação. Sim, voltando ao ponto, né, acredito que muitos dos alunos, grande parte dos alunos já tiveram aqueles professores que você nota que ele possui o conhecimento, que ele tem muito conhecimento, tem muita bagagem, mas na hora de ensinar, de repassar esse conteúdo, ele deixa a desejar, né? Um pouco polêmico essa fala, não sei se vocês já tiveram um professor assim, o que vocês acham aí? É exatamente isso, Samuel. É como a gente já até iniciou a discussão, iniciei falando que a tecnologia, ela vai ser só uma ferramenta. Não adianta você ter acesso a uma tecnologia, ter acesso a todos os tipos e não ter um conteúdo e uma pedagogia adequada para ser repassada. Então, é crucial que eu tenha o meu conhecimento do meu conteúdo, da minha pedagogia, e assim utilizar a tecnologia a meu favor para repassar de maneira eficaz, mas não só a utilização da tecnologia. Agora vamos dar continuidade a mais uma dinâmica. Essa dinâmica se chama professor versus tecnologia. Bom, e como que vai acontecer? Eu vou apresentar algumas situações onde a tecnologia ela é muito utilizada. E eu quero saber de vocês,
né, vamos debater se o professor ele ainda é essencial nesse cenário que vai ser proposto. Vou começar aqui pela primeira situação. Alunos aprendendo apenas por meio de inteligência artificial, sem interação com professores. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acredito que o profissional, ele é essencial, né? Isso não tem discussão. Porque a inteligência artificial, ela pode fornecer informações, sim, mas não substitui o papel do professor, né? Em orientar, em estar ali, dando um apoio, motivar, esclarecer dúvidas. Mas, além de promover também, né, uma relação humana no aprendizado. Sim, concordo com o posicionamento da Daniele, né? É necessário que haja um mediador desse conteúdo. O aluno, ele simplesmente não pode absorver tudo, ele pode sim aprender alguma coisa, mas eu acredito que o aproveitamento seria maior com a presença de um mediador ali, para estar auxiliando ele, para estar ajudando acerca desse conteúdo que ele está ali procurando, né? Que ele está buscando. Sim, sim. E outra, a inteligência artificial, às vezes, ela não é utilizada só como forma benéfica, não. Ela também tem os seus desafios e os seus posicionamentos ruins. Será que os alunos realmente estão estudando pela inteligência artificial ou está só no Ctrl-C, Ctrl-V? Então, é algo que tem que ser mais elaborado, é uma educação que, sem o auxílio do professor, de um mediador, ela fica bem mais complexa. Então, é necessário, sim, que o professor esteja presente nesse processo de ensino-aprendizagem, não somente a IA. Essa ideia de que o aluno ele pode aprender só pela inteligência artificial é uma daquelas coisas que a gente acha incrível na teoria, mas quando vai para a prática, ela não dá tão certo assim. Porque, por exemplo, a inteligência artificial, ela consegue te responder uma dúvida? Ela consegue te responder uma dúvida. Ela consegue te gerar um resumo, ela consegue te explicar um conceito, consegue corrigir uma prova, consegue te dar respostas de uma prova? Ela consegue. Mas achar que vai substituir realmente um professor de verdade, aí já é uma ideia muito equivocada. Porque aprender não é só você jogar uma informação na cabeça e pronto. Porque se fosse assim, era só você jogar um monte de PDF para o aluno e ele ia lá e ele aprendia. Mas não funciona assim. O professor ele está ali para mediar o conhecimento, né, que vai ser repassado. Ele está ali para ensinar para o aluno, para ajudar ele a questionar, para ajudar o aluno a gerar um pensamento mais crítico, a ter opiniões sobre aquele assunto, a fazer conexões entre os assuntos. Então, a inteligência artificial, ela pode, assim, ajudar nesse processo, mas ela não tem empatia, digamos assim, ela não percebe a dificuldade individual de cada aluno, que é algo que o professor consegue perceber, onde ele pode ali, né, agir como intermediador para ajudar o aluno que ele está tendo dificuldade. Ela não incentiva o pensamento crítico de verdade, porque ela já dá respostas prontas. E sem o professor para guiar, sem o professor para filtrar e contextualizar as informações, o aluno ele corre um risco enorme de aprender tudo pela metade. Ou pior, ele aprender alguma coisa errada porque não tem uma fonte segura para aquilo. Sim, pontos importantes mencionados pela Emily e pela Maria Eduarda, né? Sobre esses riscos que essas tecnologias também podem oferecer. Como a Emily citou, né? Será que o aluno ele realmente está pesquisando ou será que está só um Ctrl-V, Ctrl-C, né? Só copiando e colando? Por isso é importante, né, a orientação de um mediador nesse contexto, porque pensando em uma possibilidade de um aluno, supondo um aluno de 5º ano, será que se ele tiver acesso a essas ferramentas, por exemplo, em uma atividade de produzir um texto, será que ele vai realizar apenas uma pesquisa de como criar um texto ou ele já vai pedir o texto pronto? É uma reflexão, né, que é válida ser discutida e debatida, os riscos, né, que essas tecnologias podem oferecer sem a presença de um mediador, né? Isso. Então, vamos dar continuidade e vamos para a situação 2. Uma escola que adota ensino 100% online, sem encontros presenciais. Qual a opinião de vocês sobre? Eu até tinha falado no início do podcast, né, sobre essas aulas online, e eu acho que não é eficaz.
porque as aulas elas são muito monótonas. Tem alunos, sim, que conseguem acompanhar, que fica assíduo nas aulas, mas tem outros que ligam a câmera, ou liga a câmera não, né? Que nem a câmera não liga. Liga a reunião, sai e deixa a aula rolando, confiando exatamente nas tecnologias para dar as respostas que eles buscam depois. Então, as aulas hoje totalmente online, elas não são tão eficientes, porque tem que ter a troca, tem que ter a prática. Para a gente docentes, principalmente para a nossa formação, a gente não necessita somente da teoria, não. A gente tem que ter a prática, tem que ter aquele convívio, tem que ter a aplicação de métodos. Então, as aulas só online, ele vai regredir um pouquinho o nosso ensinamento. Então, é crucial que tenha essa, pelo menos intercale entre aula online e presencial, e não só no meio online. Sim, a gente acaba, Camila, não voltando para a primeira afirmação, né? Porque, tipo assim, mesmo o ensino ele sendo 100% online, o professor, ele continua sendo, sim, indispensável, né? Para planejar as atividades e acompanhar o progresso dos alunos. E oferecer também um suporte individualizado, que no IA não tem, né? E vai também garantir que o processo de ensino, ele seja mais significativo. O ensino online, ele tem o seu valor, né? Não dá pra gente negar. Até porque ele facilita a vida de muitas pessoas, te ajuda a ter mais flexibilidade, dá acesso à educação para quem talvez não conseguiria estudar de outro jeito, né? Se locomover até uma escola, uma instituição. Mas uma escola 100% online, sem ter nenhum encontro presencial, eu acho que é bem perigoso. Por quê? Porque a educação não é só você jogar o conteúdo. É uma troca, é uma convivência, é você desenvolver habilidades também socioemocionais, que com online não vai desenvolver. Então, a gente viu, né, a gente passou por isso na pandemia, que por mais que o ensino remoto ele consiga, né, ser um quebra-galho ali, ele também trouxe muitos desafios. Um aluno desmotivado, que não sente atração para assistir uma aula, não se sente motivado para ficar na frente de um computador por muito tempo, a falta de interação, porque ele não tem os seus colegas de turma para interagir, dificuldade para se concentrar também, porque a gente sabe que não é fácil. E se já foi difícil para quem teve pelo menos um pouco de base no presencial, né? Porque a gente foi para o online só depois, imagina para quem é 100% online, para quem nunca pisou em uma escola de verdade. Então, assim, na minha opinião, o online, ele é um bom complemento, sim, né? Mas substituir o presencial de vez não é uma boa opção. Agora a gente vai para a afirmação 3, que eu quero saber o que vocês acham sobre o uso de vídeos e plataformas interativas para ensinar conteúdos sem a explicação do professor. Eu acho que essa pergunta é algo muito, digamos que, debatido, né? Hoje em dia. Muita gente acha que é só a gente jogar um vídeo legal, um jogo educativo, uma plataforma mais interativa e pronto, está resolvido. Mas a real é que isso sozinho, sem nenhum complemento, não faz milagre. Se fosse só questão de ter um conteúdo legal, um conteúdo bonito, um conteúdo explicado, né? Todo mundo aprenderia só ligando o YouTube, colocando uma videoaula para assistir e pronto, não precisava de mais nada. Mas não é assim que funciona. O professor, ele é essencial para dar um contexto, para relacionar o conteúdo com a realidade do aluno. Cada professor, ele tem um perfil de turma, ele tem que entender a particularidade do aluno, a realidade dele, a individualidade, o que aquele aluno tem mais dificuldade. Então, para perceber se ele realmente está entendendo ou se ele só está fingindo entender ou prestar atenção, ele precisa daquele contexto escolar, daquele contexto presencial. Então, a tecnologia, ela pode ser uma ferramenta ótima para tornar a aula mais dinâmica, né? Sei lá, utilizar aplicativos para fazer uma interação ali durante a aula é algo legal. Passar um vídeo no YouTube para aquela turma, né, para dar uma reforçada no conteúdo, é interessante. Mas se você não tem um professor ali para fazer essa mediação, para guiar esse aprendizado, vira só um entretenimento, entendeu? E no fim das contas, o segredo está no equilíbrio entre a tecnologia e o professor juntos.
e não um substituindo o outro. Sim, e eu vou continuar batendo martelo em relação, né, ao professor, porque as plataformas interativas e os vídeos também, eles vão ajudar na aprendizagem, mas o professor é indispensável, né? Ele é fundamental para contextualizar o conteúdo e tirar as dúvidas e adaptar a abordagem de acordo com a necessidade de cada aluno, né, individual. Concordo, né? E complementando um pouco, né? Concordo demais com o ponto de vista comentado pela Daniele e pela Maria Eduarda. Mas, como foi citado, esse conhecimento de conteúdo, né, transmitido em vídeos, é apenas um conhecimento de conteúdo, né? Por si só, ele não vai garantir a aprendizagem do aluno, porque é ideal que junte o conhecimento pedagógico, né? Que seria o quê? O professor elaborar estratégias, né? Criar essas estratégias didáticas que promovam o desenvolvimento integral do aluno. Como a Emily citou, né, é necessária essa interação do aluno com o professor, justamente para que ele se torne, né, crie um senso crítico para ele se desenvolver, né, na alta complexidade da sociedade em que vivemos hoje. Ótimo, gente. Boa discussão, boa implementação em relação à afirmação. E a gente falar um pouquinho sobre a formação do professor exatamente para o uso dessas tecnologias. Será se na formação docente a tecnologia ela é uma disciplina para os professores para ter exatamente maior domínio desses meios? Eu acredito que pode continuar. Ele tem que ter uma formação continuada, ele tem que estar sempre se desdobrando para aprender. É até o que a gente falou antes. Será que o professor ele tem que ser expert em todas essas ferramentas, em todas essas tecnologias? A gente falou que a resposta era não. Mas a gente também falou que era importante esse professor ter pelo menos o básico em cada uma e saber o que funciona para o seu contexto escolar, o que funciona para a sua turma, para ele saber manusear aquilo. Então, não é saber de tudo, mas é saber um pouco de tudo e estar sempre aprendendo cada vez mais, fazendo cursos, né? Não se prender apenas à graduação, porque a gente sabe que o professor ele não vai ser substituído, mas que a tecnologia ela está avançando com o passar do tempo e o professor ele vai estar sempre tendo que se reinventar, né? E fazer cursos para complementar essa graduação, não se prender apenas a ela, porque muitas vezes, dentro da graduação, você não consegue ter acesso a aprender a manusear essas tecnologias, né? A gente está mais ali na parte da teoria e da prática nas escolas, mas não envolvendo tanto essa parte de tecnologia. Boa fala, né? Boa explicação da Maria Eduarda. E eu vou deixar uma pergunta aqui para os meus colegas, né? O que vocês acham? Não sei se tem, né? Não lembro, não me recordo se tem uma disciplina sobre tecnologia, no qual iria instruir os professores sobre essas tecnologias. Não sei se tem, vocês lembram dessa disciplina na grade? Alguma disciplina voltada? E o que vocês acham de tê-la? Vocês acham que seria legal o professor ele aprender algumas ferramentas que podem ser usadas? O que vocês acham sobre a inclusão dessa disciplina? Eu acho que é uma coisa, mas seria extracurricular, né? Que não é obrigatório. Mas acho que, sendo obrigatório, a gente não tem, e acho que deveria ter. Sim, eu acho também que é bem importante, porque, querendo ou não, né, o professor e a tecnologia, eles têm que andar lado a lado, né? Parceria. Porque a gente vê que a tecnologia é uma ferramenta que o professor ele vai utilizar, né, para aprimorar o ensino. Então, querendo ou não, ele vai ter que se aprofundar, ele vai ter que saber utilizar essas ferramentas, né, para agora e para o futuro. É essencial que nós, como futuros professores, e para quem já é professor formado, ele tenha o domínio de alguns meios tecnológicos, porque o mercado de trabalho, ele está aí e é selecionando as pessoas a todo momento. Então, se você tem esse acesso ao meio tecnológico e você sabe dominar ele de forma eficaz,
currículo vai lá para cima. Então, você tem muito mais chance de entrar no mercado de trabalho. Então, uma das recomendações é que no ensino superior tem essas disciplinas para que os professores tenham acesso a esses meios tecnológicos e aprendam a manusear os conteúdos a partir delas. É exatamente o que a gente iniciou falando sobre algumas dificuldades que alguns docentes tiveram em relação às aulas online, principalmente a professores que já foi formado há muito mais tempo, que eles não tinham acesso a esses meios tecnológicos, então tudo para eles é muito novo. Então foi difícil se adaptar, e na nossa sala de aulas de futuro, a tecnologia vai só aumentar cada vez mais. Então é essencial que no ensino superior tenha pelo menos alguma disciplina, algumas dinâmicas que ensine aos futuros professores ao manuseio da tecnologia. É por isso que tem que ter esse contexto, principalmente na formação inicial, tanto quanto continuada e pós-graduada. Então, é de suma importância que tenha, sim, essa disciplina e esse acesso. Dando continuidade na fala da Emily, né? Em relação à sala de aula no futuro, né? Futuramente, com esse avanço da tecnologia, né? Então, na minha opinião, as aulas do futuro, a sala do futuro, como um ambiente mais dinâmico e interativo, com o uso da tecnologia, com plataformas digitais, realidade aumentada, inteligência artificial, para apoiar o ensino, né? E os professores, né? Eles, principalmente como peça fundamental, atuando como mediador e incentivando a participação dos alunos, adaptando os conteúdos, para atender às necessidades individuais, tornando a aprendizagem mais inclusiva e significativa, né? Exato, Dani. Bom desfecho sobre esse tema. Ele é de importante, é a dica que fica, né? Para tanto os futuros docentes quanto o docente procurar se aprimorar cada vez mais com os meios tecnológicos. O mercado de trabalho está aí e sobressai quem sabe mais utilizá-lo, para não ficar para trás. Sim, e a tendência, né, é que esses meios tecnológicos eles se desenvolvam ainda mais e futuramente a tendência é serem mais utilizados, né? E como ele falou, quem não se atualizar vai ficando para trás, né? Vai sendo deixado de lado e vai entrando aqueles que têm mais experiência acerca dessas tecnologias. Bom, e eu vou deixar uma dica aqui para, seja você aluno, professor, pai, esteja assistindo, né, esse podcast, é que você tenha medo de experimentar. A educação, ela está mudando a cada momento e o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, né? Pode não ser a melhor estratégia. Então, você tem que estar sempre se reinventando. Se você é professor, não hesite em testar novas tecnologias por medo do que a sua turma vai achar. Não hesite em testar ferramentas digitais ou até mesmo maneiras diferentes dos seus alunos engajarem. Às vezes, uma simples mudança que você faz no formato da sua aula pode fazer uma diferença gigantesca no aprendizado dos seus alunos. Pode prender mais a atenção deles. E não precisa ter medo de errar, porque errar é um erro natural do processo. E para você, aluno, aproveita para ser mais proativo, aproveita para dar valor ao esforço que o seu professor está fazendo durante esse processo de ensino-aprendizagem. Se ele encontrou uma ferramenta que você gostou, ou um método de estudo que funcionou para você, compartilha com seus colegas, né? Ensinar e aprender são processos de colaboração, são processos colaborativos. Então, quanto mais você troca ideia, melhor mais você aprende, mais você ajuda as outras pessoas. E, claro, você sempre tem uma mente aberta, né? Porque o mundo da educação, ele é um mundo diverso, ele é um mundo cheio de possibilidades. Você deve sempre tentar novas abordagens, conversar com pessoas de áreas diferentes, né, para obter mais conhecimento. Você tem que estar disposto também a aprender, né? Não importa a idade, não importa a experiência, porque lá no fundo a educação é isso. A educação, ela é um grande aprendizado em conjunto. Você trocar ideias, né, uns com os outros. Então, é se jogar nas experiências, nas dicas, nas trocas de ideias e fazer a educação acontecer. E a gente chega, né, no final de mais um episódio do nosso podcast. Eu espero muito que vocês tenham curtido as nossas discussões sobre tecnologias, né, na educação e a importância do papel do professor nesse cenário, né, o intermediador tão importante.
E a verdade é que a educação ela está em constante transformação e a gente precisa sempre estar ligado nessas possibilidades que estão sempre aparecendo. Então, se você gostou do que você ouviu aqui, das nossas trocas de ideias, não esquece de seguir a gente, de compartilhar, né, com os amigos, de deixar seu feedback, deixar o seu comentário, o que você achou, porque a sua opinião é muito importante para a gente. E, é claro, continuem explorando, testando novas abordagens e fazendo da educação um espaço cada vez mais rico e mais inclusivo. Eu agradeço a todos os convidados que estão presentes aqui hoje e a vocês que nos ouvirem, e fiquem ligados que em breve terá mais episódios com muito mais discussões interessantes. Então, até a próxima e vamos juntos, né, nessa de transformar a educação.